desde aquela época até hoje, sempre quando a gente vai falar em qualidade regulatória e regulação do Inmetro, a gente tem que explicar por que, que a gente está falando sobre o sistema do Inmetro. O que o Inmetro tem a ver com esse tema, o que o Inmetro tem a ver com a lei de liberdade econômica, o que o Inmetro tem a ver com regulação. E isso porque, em geral, né, no Brasil, a gente sempre associa a regulação à atividade exercida pelas agências reguladoras e talvez algum outro instituição, uma entidade regulatória como o Banco Central, CVM e outras, né? Quando, na verdade, você pegar a regulação, o que é regulação? Qualquer entidade ou órgão que emite uma regra e tem todo um aparato, instrumentos, ações para fazer com que aquela regra seja cumprida, né? Pensando em regras aqui dos agentes privados, ele está exercendo regulação. E como está exercendo regulação, todas as discussões que envolvem boas práticas regulatórias, de governança regulatória, os desafios que envolvem problemas que envolvem regulação, diz respeito também a esse órgão. E isso também não é diferente com o Inmetro, né? O Inmetro ele tem duas grandes atividades regulatórias, né, que a gente pode classificar assim. Um que a gente pode chamar de regulação metrológica, né, que envolve regras para instrumentos de medição, a bomba, a balança, termômetro e por aí em diante, e também regras de pré-mercado, né, de pré-medidos, né. Essa é uma área e tem uma atividade regulatória que a gente pode falar assim, não metrológica, né, uma regulação que é exercida de produtos e serviços. E a lei deu atribuição nesse campo, né? Ela é que a gente chama de competência suplementar. Né? O Inmetro ele é competente e está nesses termos, né, no artigo 3º da Lei 9933 de 99, e de que o Inmetro é competente para regulamentar produtos e serviços que não são de competência de outros reguladores federais, no que diz respeito a aspectos de proteção à vida e saúde humana, animal, vegetal, meio ambiente e práticas enganosas de comércio. Então, são esses dois grandes campos de atividade que o Inmetro desempenha esse papel regulatório há muitos anos já. E para esse campo, a minha área, né, que eu trabalho, é justamente isso reflete duas unidades internas do Inmetro, né? Cada uma dessas atividades, elas são de responsáveis em diretorias distintas, e eu trabalho especificamente nessa que faz regulação de produtos e serviços, que é um escopo muito, como o escopo ele é muito abrangente, suplementar, ele acaba que a gente desenvolve regulamentos para temas muito diversos, né, de segurança de brinquedos, de produtos infantis, de artigos escolares, mas também produtos elétricos, produtos de equipamentos automotivos, produtos da área de segurança veicular e por aí vai, né? Um perfil bem diversificado. Isso é uma prática regulatória do Inmetro há muito tempo, né? Então, por isso que o Inmetro tem tudo a ver com a regulação, tem tudo a ver no que diz nos aspectos positivos, né, quanto que isso é necessário e proporciona a segurança, a saúde dos consumidores, mas também gera impactos para o setor produtivo e todas essas questões de efeitos colaterais que isso gera, que vem todo esse arcabouço novo que veio com a Lei de Liberdade Econômica tentar minimizar os seus efeitos, né? Por isso que a gente fala no Inmetro e tem que falar sobre a Lei de Liberdade Econômica e suas consequências. Legal, Raimson. Então, dentro dessa segunda competência geral, né, que o Inmetro possui, enfim, na regulação de produtos e serviços que você tratou, enfim, que você trabalha de forma mais próxima, queria te perguntar quais são as estratégias, as melhores estratégias regulatórias, se existem estratégias regulatórias alternativas, né, a regras de comando e controle, para lidar, e aí já entrando no tema mesmo do nosso encontro, para regular atividades de baixo e também de médio risco. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas estratégias regulatórias alternativas, né, a gente chama de alternativas,
no sentido de alternativas a regras de proibição ou autorização. E a gente queria também que você falasse sobre alguns exemplos de utilização dessas técnicas, dessas estratégias regulatórias alternativas ou não coercitivas, né? Bom, Pedro, primeiro sim, vou explicar de forma geral como a gente, de maneira mais usual, intervém no mercado, né? Há algum tempo, né? Hoje, a maior parte do nosso escopo de intervenções são formadas por o que a gente chama de programas de avaliação da conformidade compulsória. São, primeiro, que você tem um regulamento técnico que especifica requisitos técnicos que produtos ou serviços têm que apresentar, a resistência mecânica de um capacete ou até a eficiência energética, né? Enfim, diversos temas. E além de decidir esses requisitos técnicos, né, que os produtos têm que conter para não ocasionar acidentes, problemas de risco da saúde, segurança, a gente também obriga que os fornecedores, os fabricantes, fornecedores desses produtos, avaliem a conformidade desse produto por meio, usando, em geral, algum organismo de avaliação da conformidade, né, que é uma entidade privada, acreditada pelo Inmetro, que vai pegar o produto, levar para um laboratório, ensaiar o produto e aí definir e aí avaliar se de fato o produto atende a conformidade, conceder um certificado e, com base nisso, o fabricante tem que registrar o produto, né, no Inmetro e pode usar o selo do Inmetro, que todo mundo conhece nos produtos, né? Esse é um modelo básico de intervenção no mercado do Inmetro há muito tempo, né? Que aquele selo, né, que se vê no produto no final, né, ele tem todo tem por trás dele, né, tem todo um sistema, né, que gera um custo muito elevado até, né, custos elevados para o fabricante, para que ele possa vir a ser aposto no produto. O que aconteceu, discussões que nós temos, né, nesse âmbito há algum tempo, né, é de que esse é um instrumento muito adequado, importante e com bons resultados, porém, ele é custoso e não é necessariamente o mais adequado em todos os casos, né? E aí a gente começa a perceber diversos problemas, né, que a gente vem acompanhando há algum tempo. Quando você exige a certificação de um produto, ele tem que fazer uso de um organismo, um laboratório, que vai realizar um ensaio. Muitas vezes esses laboratórios eles ainda não existem ou não existem em quantidades adequadas para atender um mercado tão vasto como costumam ser alguns produtos. E aí isso tem a necessidade de investimento muito grande. E, às vezes, essa infraestrutura, né, de laboratórios não consegue atender. Ou então podem praticar preços muito elevados por questões de mercado. Então, a gente começou a perceber que a gente deveria, né, começar a pensar em medidas alternativas. E essa discussão, em 2014, né, a gente fez um documento, né, que a gente fez uma lista de em torno de 15 medidas regulatórias, que a gente denominou assim, e de que a gente deveria poder passar, sempre que chegasse um novo problema regulatório, poderia olhar para esses conjuntos lá de instrumentos e escolher alguns que iam fazer parte das alternativas, que é compor análise de impacto regulatório, e com isso serem adotadas. Então, a cada caso, a gente poderia, né, consideraria também medidas como essa, alternativas, que podem ser campanhas educativas, que podem ser algum tipo de instrução, né, para os fabricantes, não impositivo, como pode ser um programa desse de certificação, só que foi voluntário. E aí, na análise de impacto, você poderia avaliar que essa alternativa é a alternativa mais conveniente e ser adotado, né? Acontece que a gente chegou a ter algumas experiências de educação nesse sentido, com medida regulatória, porém isso é muito aquém ainda do que a gente entende que deveria ser adotado, né, como estratégia regulatória, né?
E é um esforço, né, que a gente tem que ainda aprimorar e fazer, porque acontece muitas vezes, né, a gente formula, né, ideias, é criativo, só que a gente esquece, às vezes, da implementação, e a implementação, às vezes, acaba sendo limitante para a gente desenvolver outros tipos de mecanismos de ação, que são até, inclusive, muito difíceis de serem avaliadas, né, sua efetividade, enquanto que uma medida de educação, uma orientação ao consumo, por exemplo, para evitar um acidente, ela será, né, efetiva ou não em relação a medidas tradicionais. Enfim, eu acho que a gente teve essa iniciativa, essa discussão, e já implementou algumas medidas como essa, porém, muito aquém ainda do que deveria ser, né? Mas também, o IMET tem história que tem desde 96 um programa que ele é muito interessante, né? Tinha, na verdade, né? Que é muito interessante como medida não coercitiva, senso, que é o famoso programa de análise de produto fantástico, né? Que ele sempre funcionou também como se fosse uma ação não regulatória, mas que tinha impacto enorme, né? Por causa da repetição que tinha uma divulgação de uma marca não conforme no Fantástico, né? Enfim, é isso, é um desafio e temos que ainda evoluir, mas temos algumas experiências interessantes nessa história. Ramson, vou te fazer uma próxima pergunta, mas só lembrando ao pessoal que está participando que o chat está aberto para quem quiser fazer pergunta, fiquem, por favor, à vontade. A gente sabe que o objetivo do decreto, da lei do decreto, um dos objetivos talvez mais significativos seja simplificação de regulamentação. Então, a minha pergunta é a seguinte: a desregulamentação dessas atividades de baixo e médio risco, ela pode oferecer algum risco para o mercado regulado e, enfim, para a sociedade civil como um todo? O decreto, né, assim, o decreto ele é voltado, a classificação de risco do decreto é voltado para revisão dos atos públicos de liberação, né? São atos que condicionam o exercício da atividade a algum tipo de autorização por parte do regulador, né? No caso específico, né, da minha área aqui, né, já tem dois instrumentos que são usados nesse sentido, que é um registro de produtos, né? Qualquer produto, os produtos que são regulamentados têm que, não todos, né, mas boa parte deles tem que obter um registro no Inmetro como condição para ser comercializado. E a anuência, né? A anuência é feita no embarque de importação, né? Os importadores também têm que, para poder desembarcar o produto no país, tem que primeiro ter essa autorização do Inmetro, que chama anuência. Então, o processo de aplicação do decreto interno, né, ele consiste em a gente classificar, né, o risco das atividades econômicas que nós regulamentamos, e com base nesse risco, se for o nível de risco baixo, a gente vai retirar essa obrigação, e se for nível 2, vai ser uma liberação automática, né, via sistema, que ele insere as informações, já tem na hora o registro, ou anuência. E o nível 3, né, mantém um processo atual, né, que é o rito de análise, né, anterior, antes da liberação, com um esforço também de otimização desses processos. Então, não implica necessariamente que isso até uma confusão que tem sido gerada, né, no setor, essa impressão que eu estou tendo, né, de que a partir da classificação de risco você vai desregulamentar produtos, né, você vai revogar as regras que aplicam esse risco. Na verdade, não, né, a gente só vai retirar essa obrigação, né, de ter o registro anuente dos níveis mais baixos. Então, a regra continua vigente, né, que tem que seguir, e também as ações de fiscalização, né, que são parte da ação de controle, né, monitoramento e controle. Então, eu vejo que o impacto, né, seguindo a ótica apenas do decreto, é claro que você pode usar a classificação de risco para depois discutir desregulamentação e tudo mais, mas
se você faz a classificação de risco bem feita, vamos dizer assim, você, na verdade, vai acabar apenas identificando regras, exigências de autorização que nem deveriam ter sido feitas em função do risco dessas atividades. E que não quer dizer que a atividade possa agora ser exercida sem expondo o consumidor, ou seja, os usuários, a risco, né? Quer dizer apenas que ele tem uma exigência burocrática que é excessiva, né, em função do risco que a atividade apresenta. E eu vejo isso como positivo, extremamente positivo, né? Até é uma ação que a gente já via, né, discutindo e pensando no Inmetro, né? Não só o Inmetro, né? A gente observa essa agenda de simplificação de burocratização, é uma agenda que já há alguns anos, várias entidades, vários reguladores já vêm perseguindo, né? E é uma agenda corretíssima, né? Mas eu não vejo essa agenda de simplificação da desregulamentação como uma agenda de desproteção, de redução de proteção. É apenas um entrave que acaba não contribuindo tanto, ou não é proporcional ao objetivo regulatório que se quer perseguir. Raimson, deixa eu voltar um pouquinho numa pergunta que eu deveria ter feito no início, mas que agora a tua fala me lembrou. Quais são os critérios que o Inmetro ele utiliza para realizar essa classificação de risco, né? Porque a gente está falando aqui sobre atividades de baixo, médio risco, você falou um pouquinho das atividades de alto risco, mas quais são os critérios, quais são os parâmetros que o Inmetro utiliza para classificar uma atividade, um produto, um serviço, enfim, como de baixo, médio ou de alto risco? Bom, esse tema, essa questão é bem interessante, porque previamente ao decreto, né, a gente não fazia uma análise de risco de maneira tão extensiva, né, tão intensiva, extensiva a todos os produtos, né? A gente fazia alguns AIRs, algum tipo de análise de risco, mas no processo, como regra no processo de regulamentação, a gente não fazia análise de risco como ferramenta para definir regras, né? Não só que regras entrariam ou não, como também o nível de rigor dessas regras, né? Então, isso é muito interessante. Esse é um primeiro ponto positivo do decreto, né? Que ele meio que nos obrigou a fazer uma atividade que já era para ser feita, né? Era para ser feita de maneira corriqueira, que é a análise de risco das atividades econômicas como instrumento para definir a própria regulação, né? Então, agora tem um outro fator também, que o decreto ele estabeleceu um prazo curto para se fazer esse trabalho de classificação de risco, né? Curto, tendo em vista, né, o fato de que não era feito anteriormente, né, de maneira tão sistemática, e de que a regulação é complexa, né? A atividade regulatória ela tem uma complexidade elevada, então envolveria uma energia, um esforço muito grande para ser cumprido, né? Então, o primeiro passo foi desenvolver uma metodologia, né, de classificação de risco que tivesse alinhamento com o tipo da nossa intervenção. E aí um ponto de implementação também que acabou faltando, né, é orientações. Acho que faltou orientações mais claras do que onde queria chegar, né, com o decreto, que o Ministério, né, da Economia, os propositores, né? E aí acabou, a gente fez, né, a leitura, como todos os órgãos fizeram, a interpretação de onde se queria chegar e com base nisso cada um desenvolveu o seu procedimento. Então, o primeiro foi desenvolver uma metodologia de classificação de risco e como a gente regulamenta produtos e serviços, né? A lógica que a gente construiu era de que o risco da atividade econômica estava atrelado ao risco que esses produtos e serviços ocasionam para os seus consumidores, né? Usuários, né? E o risco vem de quê? Vem de falhas que os produtos apresentam, e essas falhas levam a consequências danosas, né? Como algum tipo de corte, perfuração, enfim, diversos tipos de acidentes ou até mortes que podem ocasionar. E a partir dessa metodologia começou um esforço muito grande interno de
de coleta e levantamento de dados, foram 98 intervenções, que no nosso caso estão sendo ainda, nós nem terminamos ainda, né? Estão sendo avaliados isso a partir dessa metodologia. Aí tem um esforço muito grande de levantamento de dados, que o decreto também orienta, né, que se use dados, estatística, né, para levantar percentual de falhas. E aí a gente começa a ver outro ponto positivo desse trabalho também, é você poder identificar inconsistência na forma como a gente construiu as regras, né? Estabelecendo um tratamento similar para produtos com níveis de riscos diferentes e por aí vai, né? Para empresas também com níveis de riscos diferentes, enfim, por aí vai. E aí tem que levar procedimentos do tipo considerar o produto de maior nível de risco entre a lista de produtos de determinado regulamento, e por aí vai. Então, a gente está em curso agora, né, tá terminando esse trabalho de avaliação, e para você ver como que essa questão do tempo, e para todos é um desafio, que eu não conheço ninguém, ainda não vi também, ninguém que tenha feito, por exemplo, uma consulta pública, né, que seria o mecanismo ideal antes de se fazer essa publicação. De poucos ainda, entidades publicaram ainda a lista de classificação de risco. Mas também, depois, mais recente, teve a orientação mais clara do Ministério, né, que a gente enxergou, entendeu, assim, como um processo evolutivo, né? A gente vai começar agora saindo do licenciamento 1.0 para o 1.5, 2.0, e aí futuramente a gente vai fazer uma revisão, né? Revisões, e aí sim com fôlego, podendo contar com a participação mais efetiva das partes interessadas no processo, que a gente infelizmente não conseguiu pelo tempo agora incorporar, e aí se aproximar mais do licenciamento 4.0, que é o objetivo final dessa ação, né? Bom, um pouco a pergunta que eu vou fazer agora tem um pouco a ver com o que você estava falando em relação à questão do tempo. A gente sabe que o decreto é relativamente recente, a classificação de risco mais recente ainda, né? Então, não sei nem se dá para ter impressões sobre a pergunta que eu vou fazer, mas se houver, a minha pergunta é a seguinte: como o mercado regulado pelo Inmetro tem reagido à classificação de risco que foi feita em relação à regulação dessas atividades de baixo risco, né? Como é que o mercado tem reagido a essa classificação? Então, esse que é o problema, né? Porque a gente não teve tempo para fazer a consulta pública e o mercado, ele meio que desconhece, né? O que a gente desconhece é o resultado que, inclusive, a gente não terminou ainda, né? Os resultados ainda estão sendo, as últimas análises, revisões de análise estão sendo feitas ainda, né? O que existe de preocupação mais evidente são determinadas entidades que podem sofrer um impacto maior, mais direto, né? Entidades que dão suporte até a esses atos de configuração, por meio dos laboratórios de ensaio, certificadores, mas também até as preocupações e reações que têm acontecido são mais fruto, talvez, de falta de comunicação e informação adequada, que também, no nosso caso, também acabou faltando. Tudo isso vou continuar justificando aqui por causa do tempo, né? Porque eu acho que o mercado, que pelo menos o que manifestou mais preocupações, ele tem feito uma leitura de que o resultado desse trabalho vai ser a desregulamentação, né? E aí a regulamentação, a desregulamentação realmente teria um impacto bem substancial, mas a princípio a mera retirada desses atos públicos de liberação, não. Isso é até uma fonte até que a gente fica menos preocupado, né, com a consequência desse trabalho, porque o impacto para a gente, né, que a gente entende, é muito pequeno no primeiro momento. É claro que isso vai suscitar debates, né, posterior, porque na medida em que a gente classifica como risco baixo para fins de definição do ato de liberação, é natural que se questione em seguida, mas espera aí, e as outras, não seria o caso de repensar o grau da intervenção como um todo?
Isso vai provocar um debate, né? E é interessante também que a gente recebeu hoje uma entidade que não é regulamentada pelo Inmetro, mas tem interesse de que o Inmetro regulamente, que fez uma classificação de risco com base no decreto e enviou a classificação de risco como justificativa para a gente passar a regulamentar o produto, né? Acabou virando, eu não sei se foi uma leitura meio que tanto quanto equivocada, né, do decreto, ou se não, peraí, já que estamos agora nos conversando com base em análise de risco de produtos, então está aqui a classificação e queremos que agora vocês passem a regulamentar o produto porque o risco é alto, né? Isso também é interessante, né? Mas, enfim, eu acho que a partir de depois agora que a gente conclui o nosso licenciamento 2.0, né, a gente comece agora, a partir disso, um processo mais organizado, estruturado, de diálogo, né, e de revisão de metodologias, e também de diálogo, e também pensar também isso como uma ferramenta que auxilie as discussões de desregulamentação, né? Que afinal, que realmente aí sim o impacto vai ser maior. Legal. Raimson, mudar um pouquinho de assunto, enfim, um assunto que interessa a regulação como um todo, a outras agências reguladoras, que é a sobreposição regulatória, né? A gente sabe que o Inmetro tem certo, assim como toda e qualquer entidade reguladora, tem uma área de sobreposição em relação a outras agências federais e até a regulamentações municipais, estaduais, enfim. Eu queria te perguntar, existem potenciais ou efetivos conflitos entre normas editadas pelo Inmetro, enfim, quais são essas áreas em relação a outras agências e a regulamentações estaduais e municipais? Como é que o Inmetro tem lidado com essa potencial e efetiva sobreposição regulatória? Bom, Pedro, isso é um problema para o Inmetro, para a gente em particular, não só... Isso também acaba resvalando nesse trabalho de classificação de risco, né? Porque, como eu mencionei, né, antes, né, nosso escopo regulatório é definido como escopo suplementar, né? A gente atua quando não há competência de outros reguladores, né? Então, o risco de sobreposição acaba sendo maior até, né? Porque a gente tem que fazer a interpretação do que é o escopo do outro para definir o nosso escopo. E a gente tem... E aí, como envolve segurança, saúde, meio ambiente... Daí dessa lista dá para você imaginar uma série de potenciais conflitos que podem surgir. Mas no nosso caso a gente tem certeza sobre até onde vai a competência de um ou de outro, mas em grande parte a gente tem agido por cooperação, né? Em alguns casos a gente dá até suporte a outros regulamentadores, em diversos casos em que o regulamentador a gente não discute competência regulatória e ele define o regulamento técnico e nós definimos, nós fazemos a regra da avaliação da conformidade. E aí acaba não havendo sobreposição. Mas isso é uma questão para a gente muito, muito crítica, né? De conseguir definir corretamente o nosso escopo. Isso acaba resvalando. E também existe também muita regulação ela é feita de maneira conjunta, né? No caso de eficiência energética, por exemplo, com a definição dos índices mínimos de eficiência energética, que é feito por um comitê ligado ao Ministério da Economia, ao Ministério de Energia, e nós fazemos a etiquetagem, né? Então, isso resvala também esse trabalho de análise de risco, porque a quem compete fazer análise da atividade econômica, análise de risco da atividade econômica. E aí a gente até fica, com alguns casos, a gente conversou, né, com a entidade, falou assim, imagina se uma entidade classifica o nível de risco como 2 e a outra como nível 3, né? Como
E aí, falando de casos em que está protegendo o mesmo tipo de risco, né? Que está querendo evitar o mesmo tipo de evento danoso, né? Então, é necessário haver um diálogo, uma conversa com outros reguladores também, para se definir isso. Mas, enfim, isso é um problema para o Inmetro, em que, conforme o Inmetro se firmar mais, se identificar mais como um órgão regulador de um escopo específico, esse problema ele tende a ser mais crítico, e a gente já pensou, né, em trabalhos, projetos específicos para criar soluções para isso, né? Mas, enfim, hoje não tem sido um problema tão grave por causa disso, né? Porque a maior parte dessas zonas cinzentas a gente faz de maneira cooperativa e colaborativa. Legal. Raimson, umas 2 perguntas atrás você falou um pouquinho sobre a redução no grau de intervenção do Inmetro, né? Principalmente em atividades de baixo e médio risco, enfim, esse processo de desregulamentação, de desregulação, que é uma tendência em outros setores regulados também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Raimson, sobre não só a diminuição do grau de intervenção do Inmetro, mas como o Inmetro tem simplificado a regulação existente no sentido da compreensão das normas existentes, né? A gente tem esse processo em outras agências reguladoras, né, de simplificação do entendimento da regulação existente, seja pela revogação formal de atos normativos já revogados tacitamente ou atos normativos que enfim, conflitam um com o outro, e também pela melhora enfim, pela simplificação da linguagem dos atos normativos. Como que o Inmetro tem lidado com isso, tem tentado simplificar o entendimento da regulação como um todo? Bom, Pedro, no ano passado, né, a gente começou a gente convive, né, a gente tem a percepção já de algum tempo que a forma como a gente intervia no mercado tinha problemas tanto de efetividade como de eficiência, né? A gente, como até, né, expliquei, né, que a gente usa quase que um instrumento de intervenção que pode ser muito apropriado, adequado em outros casos, mas outros não. Isso gera diversos problemas para a gente em termos de como manter e gerir esse nosso sistema regulatório. E dessas discussões, ano passado, a gente a gente construiu uma proposta, né, que teve início na implantação, que é do novo modelo regulatório, né? Um projeto ano passado em que a gente entendeu que a gente tinha que fazer uma mudança completa no modelo, né? Desde a forma como a gente constrói as regras, conforme a gente monitora, né, e exerce controle. E nesse projeto, né, a ideia era a gente simplificar ao máximo as regras com requisitos, somente com regras com requisitos essenciais que os produtos deveriam ter, e de que as regras específicas fossem contidas em normas técnicas feitas por normalizadores, da ABNT e outros, né? Até no regime até de competição de padrões, que a gente poderia reconhecer como indicativo de que cumpriu esses requisitos essenciais. Então, com essa ideia que a gente tinha, ia haver uma redução drástica do nosso estoque, com poucas regras e também na forma, porque um dos problemas que é uma leitura que a gente fez é de que a nossa regulamentação é muito prescritiva e descritiva, né? E restritiva. A gente diz que a gente proíbe produtos, uso de determinados materiais, não são todos os casos, né? Mas em diversos casos a gente adota requisitos técnicos que restringem muito, né, a liberdade dos agentes econômicos de fabricarem um produto assim assado. Isso gera vários problemas, problema claro, né, de efeito desestimulante da inovação, competitividade, mas também gera um problema para o próprio regulador,
que tem que ficar revendo essas regras a todo momento. Então, surge uma inovação, um produto que você não previu, que você foi muito detalhado, você tem que rever. E aí gera uma necessidade, um gasto de recurso humano muito elevado de ficar revisando regra por regra de maneira quase que constante. E também, praticamente na maioria dos casos, nós não somos especialistas do produto em si. Na verdade, quem é especialista é o próprio fornecedor e laboratórios que trabalham com isso. Então, enfim, então a gente fez essa proposta no passado e a ideia era de fazer isso e tentar já caminhar um modelo de intervenção voltado do pré-mercado para o pós-mercado. E de maneira mais... Não é que a gente ia abrir mão do pré-mercado, mas a gente ia ter um sistema mais heterogêneo nesse sentido, né? Que é conviver pré-mercado com pós-mercado a partir de um sistema, né, de monitoramento de problemas mais efetivo que nos desse base para fazer uma fiscalização mais orientada, priorizar a nossa fiscalização em produtos de mais alto risco, né? Essa foi uma proposta feita, concluída a proposta no início de 2018, né, na administração anterior do Inmetro começou, né, a implementar, e foi engraçado, porque a gente fez antes da Lei de Liberdade Econômica, né, e quando a gente, mesmo da MP, né, e quando a gente viu a MP, a gente falou, é impressionante, assim, essa vertente de deslocalização e certificação, ela estava completamente alinhada aos decretos, né? Mais recentemente, a nova gestão do Inmetro ela entendeu que essa proposta tinha que passar por uma discussão maior com a sociedade. Então, está em curso essa discussão. Mas se, por acaso, esse projeto, essa linha fosse seguida, então, em algum momento, né, do futuro, aí, a gente vai promover uma simplificação muito drástica, né? Nas nossas regras, né? Muito aquém até do que retirar uma ou outra obrigação, é mudar até conceitualmente na forma como você cria as regras, né? Deixar o mercado com maior liberdade, né? escolher seus padrões, né? Que vão, claro, atender esses requisitos essenciais. Bom, vou fazer uma pergunta que já foi até parcialmente respondida e que junta dois temas aqui que a gente já conversou. Os prazos que foram estabelecidos no decreto, tanto para a classificação de risco, né, para o desenvolvimento da matriz de classificação de risco, como para as respostas administrativas, por exemplo, para fins de anuência tácita, já ficou mais ou menos claro que esses prazos foram exíguos, né? Como é que isso pode ser mitigado em termos de risco para o consumidor e para o mercado regulado em relação a esses dois prazos, né? Como é que isso pode ser mitigado de forma que a classificação da matriz de risco não tenha sido feita muito rapidamente, desconsiderado alguns potenciais riscos, e como que a anuência tácita pode ser, o efeito da anuência tácita pode ser mitigado de forma a não trazer um risco do consumo do produto, do serviço, enfim. Bom, acho que é de bom tom agora, se não tiver uma segurança e certeza muito grande em relação à matriz de risco e análise, é de bom tom ser conservador, né, no primeiro momento. E a orientação que a gente deu em termos de metodologia foi mais nesse sentido, né, de considerar o produto de maior risco, entre os cenários de risco para cada produto e serviço, considerar o nível de risco mais elevado e assim por diante. Mesmo com o resultado, se fosse identificar um impacto muito grande, eu acho que seria de bom tom de estabelecer um nível de risco mais alto no primeiro momento e, eventualmente, colocar em consulta pública para depois ter mais segurança e certeza antes de tomar essa medida. Mas, como o impacto também da retirada desses, no nosso caso em particular, né, que desses dois tipos de atos
de público de liberação que nós temos, como o impacto também não vai ser elevado, não vai ser alto, né? Então, eu não vejo problema, né? Não, como você não vai revogar a regra e nem deixar de fiscalizar, e a gente está falando de aplicação de uma metodologia conservadora, então eu acho que não vai haver, certamente não vai haver nenhum prejuízo para o consumidor, né? E para quem acaba dependendo, né, da existência quem é afetado mais diretamente, né, fornecedores, laboratórios, por essa classificação de risco, também o impacto vai ser moderado no primeiro momento. A gente fez nesse projeto de modernização regulatória, né, a gente fez uma espécie de análise, avaliação da efetividade desses instrumentos de controle pré-mercado, né, e a percepção que a gente tem, né, é que não é tão alto assim, né, não é tão elevado a efetividade dos instrumentos. E não adianta nada você ter, né, um instrumento de supermercado muito rígido se você não tiver um controle pós-mercado, porque a empresa, o fabricante vai lá, pega o produto mais qualidade que ele tiver, envia para o laboratório ensaia esse produto e vai dar um resultado positivo, e aí leva até o Inmetro, que vai conceder depois, claro, o registro, e aí existe um lapso de tempo até o organismo levar e voltar até a fábrica do fabricante e coletar o produto de novo para ensaiar. E nesse intervalo, né, o que ele faz? O que garante que ele vai continuar seguindo essas regras? Se ele não tiver algum tipo de expectativa de que vai haver uma ação regulatória efetiva para puni-lo, desculpando da regra, o controle pré-mercado não vai resultar em nenhum ganho de controle efetivo, né? Então, como a gente já tinha até essa percepção de que é um instrumento importante, mas ele é importante atuando em conjunto com uma ação de pós-mercado mais efetiva. Então, esse caminho de reduzir, desburocratizar, já era um caminho natural que a gente ia seguir, né? Que a gente tem essa percepção de que o que ele gera de problema, tanto para o regulado quanto para o órgão, né, regulador, ele não compensa os ganhos que ele acaba trazendo como medida efetiva de controle, né? Sem, lógico, né, um mecanismo de controle que usa essas informações que são coletadas ali de maneira mais efetiva, né? Então, eu não vejo isso como um impacto, nesse momento, eu não enxergo um impacto muito substancial nem para o consumidor e nem para os regulados. Raimson, você falou um pouquinho sobre o desafio do Inmetro por ter uma simetria, enfim, os desafios decorrentes da simetria de informação entre o Inmetro e o fornecedor de produto e de serviço, né? Claro, o fornecedor daquele produto, daquele serviço, tem muito mais informação técnica, isso como regra, em qualquer setor regulado, pelo menos em regra é assim, tem muito mais informação, muito mais conhecimento do que o órgão regulador. Mas também existe uma simetria de informação entre o consumidor e o fornecedor de produto e serviço, né? Ainda maior, provavelmente. E eu queria saber como que o Inmetro busca reduzir essa assimetria de informação entre consumidor e fornecedor de produto e serviço. Enfim, se existe algum exemplo, alguma técnica que o Inmetro implementa para tentar reduzir essa assimetria de informação como forma de melhorar as decisões de consumo. Bom, assim, a grande maioria dos problemas regulatórios que nós regulamos e procuramos minimizar, resolver, são decorrentes de problemas de simetria de informação entre o consumidor e o fornecedor, né? Quando você vai comprar uma geladeira, né, numa loja de departamentos, o que seja, você olha para a geladeira, você não consegue
ver nela, olhando para ela, você não consegue perceber se ela consome mais ou menos energia, ou se ela vai te dar um choque, ou vai sobreaquecer, enfim. O consumidor ele não sabe, né? Ele não sabe, e o meio que ele teria para saber é inviável, que seria pegar um produto, levar para um laboratório e pedir um laboratório para ensaiar, para verificar se tem ou não essas características, né? Então, a simetria de informação entre o consumidor e o fornecedor é a natureza regulatória principal que justifica o Inmetro intervir, né? Estabelecendo requisitos e a exigência também, nos casos que se justifica, né? De que ele demonstre para o consumidor, por meio de um selo ou informação, o que seja, que atende esses requisitos, né? Essa é a natureza regulatória principal. E aí, como é que o Metro hoje faz isso, né? Hoje ele faz por meio do selo, né? O selo de avaliação da conformidade. O selo que atesta, né? Que atestaria de que o produto tem requisitos que, se seguidos, não vai colocar o consumidor a risco. Mas também tem a Etiqueta Nacional de Eficiência Energética, né? Que é também uma espécie de selo, né? Que fornece informação para os consumidores sobre o desempenho energético, né, dos produtos, e o consumidor pode utilizar, né, essa etiqueta, e deve utilizar, para comparação de desempenho, né, entre os produtos, escolher aquele produto que tenha... Claro que essa é uma das informações que ele vai usar, né, tem outras questões, tem outros aspectos outros atributos desses produtos que também interessam para ele, né, começar pelo preço, né, mas aí é uma informação relevante a mais para ele tomar e poder comparar o produto em relação a esse aspecto. As etiquetas também costumam ter informações sobre o desempenho de outros atributos também, como a máquina de lavar, no desempenho dele em termos de lavagem, de eficiência de lavagem, ou informações sobre capacidade, né, enfim, capacidade de um ar-condicionado, de um refrigerador, que também quando você abre uma geladeira, você não que está informando que tem 400 litros, você também não sabe, né, se de fato tem essa informação. Então, enfim, são alguns exemplos que a natureza regulatória principal que embasa a intervenção do Metro é justamente essa falha de assimetria. Legal. E vocês se utilizam aqui da economia comportamental na forma como vocês apresentam essa informação, para que isso seja mais amigável para o consumidor? Como é que é como é que é esse processo de escolha da forma como vocês vão apresentar essa informação técnica? No que se refere à etiquetagem, né, a gente segue um padrão que é usado até na União Europeia, que foi desenvolvido, que classifica os produtos por meio de letras, né, A, B, C, D e E, e aí a classificação por letras é muito intuitiva para o consumidor, porque remete à classificação que ele tinha na escola, né? Nota A é a melhor nota, nota B é a segunda, assim, sucessivamente. E também por cores, né? A mais eficiente é verde e a menos eficiente é vermelho. Então, esses dois, tanto as cores como as letras, elas têm esse sentido, né? Só que isso também pode ter um problema, né? Falando aí pegando aí no gancho da economia comportamental, porque tem alguns estudos que mostram, né, que o consumidor, quando vai usar etiqueta, ele usa a ancoragem, né? Ele se ancora no menos eficiente, não é para comparar. E o que acontece às vezes, né? Acontece quase sempre. A passar do tempo, né, os produtos vão se tornando mais eficientes energeticamente e vão se acumulando todos na classe mais eficiente, A, B, C e D, né? E aí, se você não fizer a revisão dos índices de classificação, né, você vai ter uma concentração muito grande em A e o consumidor vai ganhar uma licença, né? Uma licença para comprar um produto que consome menos energia. Ele vai estar achando
que está comprando um produto muito que consome pouco, quando, na verdade, é uma falha que aí, como ele usa ancoragem, né, a sensação dele é de que ele está comprando um produto mais eficiente. Tem até um termo, né, da literatura que chama de falácia de eficiência energética, que descreve esse efeito, né? Então, isso é muito interessante. E é um referencial que a gente ainda usa pouco, né? A gente tem que se esforçar e estudar mais, aprender e desenvolver mecanismos usando a economia comportamental como para poder desenvolver ações mais efetivas com custo, às vezes, zero, né? E, enfim, a gente tinha com a discussão até novo modelo regulatório, tudo, essa ideia de criar uma linha só mais nesse sentido, né? Com base em diversas experiências que a gente tem visto de reguladores até em outros lugares, mas a gente tem que avançar mais nesse tema. A Juliana fez até uma observação aqui, que etiquetagem não só em relação a produto de linha branca, né, mas também em relação ao automóvel, desempenho na estrada, na cidade. Pessoal, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta no chat, a gente já está encaminhando aqui o nosso webinar para a parte final. Por favor, fiquem à vontade. Enquanto vocês vão pensando em eventuais perguntas, eu vou só aproveitar para já divulgar o próximo webinar, que vai ser na quinta-feira, dia 20, né, próxima quinta, e que vai contar com a professora de Economia da UERJ, que é a Lucilena Salgado. Vai ser mediada pelos nossos colegas lá do UERJ-REG, o Renato Toledo e a Ana Miguel. Então, mais um webinar que promete ser muito bom. Pedro, você tem mais alguma pergunta para o Raimson? Queria uma última pergunta, Raimson. Você falou rapidamente, enfim, logo no início do nosso debate, sobre enfim, acho que uma parceria que o Inmetro tinha com o Fantástico, de expor publicamente, né, determinados produtos e serviços, mais produtos, pelo que eu me lembro, que não cumpriam com uma determinada regulamentação do Inmetro. Quer dizer, isso é um método não coercitivo, isso como um exemplo de um método não coercitivo de indução de comportamento. Enfim, que era agregado a métodos também coercitivos, imagino eu. Se tem mais algum exemplo, achei super legal esse exemplo, eu não sabia, enfim, que isso vinha de uma parceria das duas instituições, mas você tem mais algum exemplo desses métodos não coercitivos e que tenham gerado mais eficiência na indução de comportamento pelo Inmetro? É só fazer uma observação, né? O programa de análise de produtos não estava associado a uma lógica regulatória, né? Ele fazia produtos de maneira bem geral e tinha um cunho mais de conscientização do consumidor. Em alguns casos, sim, né? Ele acaba ganhando esse efeito, né? De produtos até que não são regulamentados, nos casos o efeito é até maior, mas você tinha análise até de serviços ali, ou enfim, era um programa ele tinha, mais um exemplo de instrumento, né, que pode ser usado, do que mais como um instrumento que a gente usava de maneira mais sistemática como ferramenta regulatória, com base nos nossos problemas regulatórios. Sobre outros exemplos, a gente chegou a fazer alguns, a gente tinha uma prática mais antiga, que era de produzir cartilhas de orientação ao consumidor, de casa segura, e algumas parcerias também com a mídia para fazer campanhas de esclarecimento. Eram ações que eram feitas de maneira bastante sistemática, até um tempo atrás, que hoje não são mais tão desempenhadas. Mas o Inmetro ainda publica, né, por meio das redes sociais, mídias, algumas informações nesse sentido, orientação, né? Enfim, mas como eu falei, né, é uma prática ainda muito aquém, né, do que deveria ser feita, né, de maneira mais sistemática como alternativa regulatória, né? A gente ainda prevalece
os mecanismos tradicionais de intervenção. A Juliana trabalhou no programa, a Juliana, curiosamente, né, trabalhou no programa de análise de produtos há bastante tempo. Tem até mais propriedade do que eu para falar sobre esse programa. E de outras ações também que era nessa linha, né, que o método deixou de fazer de maneira mais sistemática há alguns anos. Bom, se alguém quiser mandar alguma pergunta, a hora é agora, mas acho que já estamos nos encaminhando aqui para o final. Felipe, você tem mais alguma pergunta? Vamos encerrar. Não sei se o Raimson tem mais alguma coisa que ele gostaria de compartilhar com a gente sobre esse tema, enfim, se tem alguma informação interessante. Só um ponto adicional sobre esse debate sobre atividade de baixo risco, como que o regulador, como que o INMET, em particular, em um caso específico, pode atuar. Eu acho que um caminho que é inevitável a gente seguir é caminhar para um regime de regulação mais híbrido, em que os próprios regulados exerçam atividades tanto de estabelecimento de regras específicas, quanto também de atividades de monitoramento e controle em regimes de corregulação, coisas desse tipo, né? O Estado não tem recursos, meios para agir em tudo, usar todas as regras que cria, ou todos os problemas regulatórios que estão no seu escopo. Ele tem que priorizar, e a ferramenta de análise de risco é para isso, né? De focar em produtos que são de baixo risco. Mas uma alternativa, né, para atividades que não são de alto risco, né, de médio e baixo risco, eu acredito que isso é um caminho muito interessante para a gente pensar, né, de mecanismos de corregulação em que essas atividades que o Estado não tem pernas para poder agir, de criar mecanismos que os próprios regulados possam apoiar em regime de corregulação ou autorregulação. Legal. E existe algum exemplo de sucesso de corregulação ou mesmo de autorregulação no mercado regulado pelo Inmetro? Consegue lembrar de alguma coisa? Não existe, não com suporte do Inmetro, mas um exemplo disso, né, na área de materiais de construção civil, existe um programa, né, que tem o suporte do Ministério das Cidades, né, programa o PBQPH, né, programa de residualidade, esqueci o final da sigla, mas basicamente é um programa que é gerido pelos próprios fabricantes, né, que fazem coleta, análise de ensaios de produtos, estabelecem as regras e fazem a coleta e controle e monitoramento de mercado. Não é compulsório, não é obrigatório, mas tem um incentivo grande que a Caixa, para fazer financiamento na área habitacional, ela exige que o produto esteja dentro do PBQPH, né? do Programa Setoriais da Qualidade do PBQPH. Esse é um tipo de programa que é um tipo de ação, e aqui, sem entrar nem no mérito de se o programa funciona bem ou não, mas programas como esse, algum tipo de suporte regulatório e algum regime de governança, eu acho que é um caminho muito interessante para poder exercer uma regulação em áreas que o Estado não tem pernas para atuar, né? E setores que são bem organizados e mais disciplinados, eles podem criar, e aí o próprio regulador ganha, né, fôlego, esforço para atuar em outras áreas, né? Eu hoje acredito fortemente que um caminho seria esse, né? Um caminho interessante, importante, seria caminhar nesse sentido, né? Aí o Estado tem que quebrar também alguns paradigmas, a ideia de que separação, que dentro de um espaço regulatório, um regime regulatório, existe uma separação muito
muito determinada, né, entre quem cria a regra e fiscaliza, e quem segue a regra e é fiscalizado, de que sistemas regulatórios, de forma geral, são mais complexos do que isso. Tem que aceitar o fato de que existem agentes que têm posição a cooperar e agentes que não têm. E usar disso, onde é possível estabelecer mecanismos de cooperação, para expandir a ação regulatória sem precisar dispor de recursos que têm que ser aplicados onde tem realmente maior necessidade. Juliana ajudou a gente de novo ali, ela lembrou o final da sigla habitação. Pessoal, se não tivermos mais perguntas, eu acho que a gente já está cumprindo mais ou menos aqui com o nosso horário. Vou encaminhando para o encerramento do nosso evento, lembrando que a ABAR disponibiliza um link para os participantes acessarem e responderem uma pesquisa de satisfação sobre o evento que ajuda, o pessoal acabou de postar ali no nosso chat, que ajuda a gente, tanto o pessoal da ABAR quanto o pessoal do ERG-REG, a não só pensar novos temas de debate, mas, enfim, pessoas que podem ser convidadas para a gente continuar promovendo essas conversas aí sobre a agenda regulatória. Queria agradecer mais uma vez ao Jaimson, que gentilmente se dispôs aí a estar com a gente nessa tarde debatendo esse tema. Muito obrigado pela presença. Agradecer ao Pedro, que foi moderador aqui comigo. E querem falar mais alguma coisa ou não? Posso encerrar? Então, gente, muito obrigado. Lembrando que quinta-feira que vem, um novo webinar com a professora Lúcia Helena. Obrigado a todos aí pela presença e até breve. Muito obrigado também, Pedro, e todos. Forte abraço aí para todo mundo. Que honra poder debater com vocês aqui. Parabéns à organização pelo evento e não pude acompanhar da Kelva, mas quero poder acompanhar os demais. Só lembrando que os debates ficam gravados no site da ABAR. Enfim, quem quiser assistir aos eventos passados, a esse evento, a esse debate, está tudo lá gravado. Enfim. E uma boa tarde a todos. Obrigado pela presença.